Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma conversa com Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada durante uma caminhada matinal ao redor do Lago Stoll, em 23 de março de 1968, em São Francisco. 23 de março, Lago Stoll, caminhada com Swamiji. Srila Prabhupada fala para os devotos. A primeira coisa é este cálculo de Chandra, o planeta Lua. Existem diferentes pontos de vista. Diferentes cientistas, eles têm diferentes pontos de vista. Não existe um padrão. Eles não concordam. Uma pessoa diz alguma coisa, outra pessoa diz uma outra coisa. Especulação, isso é tudo. Mas aquela ideia, a temperatura lá é muito baixa. Isto é mencionado no Bhagavata. Você não pode viver na água. Você tem que se qualificar. Ao fundo, o som de patos. Veja, o corpo deles é apropriado para a água. Assim você tem que se qualificar. Isto é, assim como no céu espiritual, eles podem viver apenas num corpo espiritual. O corpo material não pode viver lá. O corpo material não é permitido. Hare Krishna. Urdhvam gachanti satastha madhyatishta nirajasaha. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 18. Aqueles que são muito apaixonados, eles vivem neste planeta, no status deste sistema planetário. Existem muitos outros planetas como este mundo. Assim, a eles é permitido viver aqui. Aqui, todas as entidades vivas, elas são muito apaixonadas. E adho gachanti tamasaha. E existem outros planetas. Eles são sombrios, planetas sombrios, abaixo deste planeta Terra. E os animais, eles estão na escuridão. Muito embora eles estejam neste parque, mas eles não sabem onde eles estão. Escuridão. O conhecimento deles não é desenvolvido. Este é o resultado dos modos da ignorância. E aqueles que são conscientes de Krishna, eles não estão nem na escuridão, nem na paixão, nem na bondade. Eles são transcendentais. Assim, se uma pessoa cultiva uma boa consciência de Krishna, ele é promovido de uma vez para Krishna Loka. Isto é desejável. Srila Prabhupada se dirige a um devoto. Você está cantando todas as 16 voltas? Não? Risos. Sharadia então responde a Srila Prabhupada. Eu fiz no começo, mas então eu diminuí. Srila Prabhupada pergunta. É muito difícil? Malati então responde. Não. Nós não sabemos ainda como regular o nosso tempo muito bem. Há alguns dias nós cantamos 16 voltas. E então, no dia seguinte, eu não sei o que acontece. Eu acho que nós dormimos muito. Eu quero dizer, eu acho que eu durmo demais. Srila Prabhupada pergunta a Malati. Quantas horas você está dormindo? Malati responde. Entre 6 e 8 horas. Srila Prabhupada então continua. Isso não é muito. 16. Isso gasta 2 horas. 16 voltas. 2 horas, ou mais do que isso. Malati responde. 2 horas é tudo que se gasta para cantar 16 voltas. Srila Prabhupada continua. Então você tem que gastar 2 horas para Krishna, dentre 24 horas. Um outro devoto pergunta a Srila Prabhupada. Tem algo de errado em dormir 8 horas? Srila Prabhupada responde. Dormir e comer. Esta é a doença material. Dormir, comer, se acasalar. Assim elas devem ser reduzidas o tanto quanto seja possível. O devoto continua a pergunta. Se você ainda está cansado, Srila Prabhupada o interrompe. Não, você pode dormir até que você se sinta recuperado. Uma pessoa se sente recuperada por dormir 4 horas. Outra pessoa se sente recuperada dormindo 10 horas. Malati então diz. Mas nós não devemos dormir quando nós estamos realizando o nosso serviço devocional. Srila Prabhupada. Não, é claro que não. O serviço devocional primeiro. Malati então continua. Então, se nós perdemos algum sono, então nós devemos fazer isso. Srila Prabhupada continua. Nós devemos superar o sono, inclusive. A verdadeira vida regulada
é que, se as 16 voltas não foram ainda completadas, então nós devemos superar o sono. Você deve tirar horas do sono. A principal coisa é que nós devemos sempre ser cuidadosos. Nós aceitamos um trabalho de muita responsabilidade, consciência de Krishna. Assim, nós devemos ser muito cuidadosos na realização dos nossos deveres. O devoto deve ser muito cuidadoso que ele sempre veja se este momento está sendo estragado ou utilizado. Avyartha kalatvam. Avyartha kalatvam. Meu tempo não deve ser desperdiçado. Ele deve ser muito cuidadoso. Se meu tempo está sendo desperdiçado. E tempo desperdiçado, o tempo que nós ocupamos para as nossas necessidades corpóreas, isto é desperdiçado. Geralmente, as almas condicionadas, elas estão simplesmente gastando o tempo delas. Apenas o período que nós utilizamos na consciência de Krishna, isto é utilizado. Assim, nós devemos ser muito cuidadosos se o tempo está sendo desperdiçado ou sendo utilizado. O mesmo devoto se dirige então a Srila Prabhupada. Algumas vezes, bem, se você dorme menos, nós podemos fazer mais para Krishna. Mas ao mesmo tempo, você estaria muito cansado. Eu quero dizer, você poderia regular isto. Srila Prabhupada continua a explicação. Sim, praticamente tudo depende da prática. Abhyasa yoga yuktena chetasa nanyagamina. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 8. Abhyasa yoga. Abhyasa yoga significa a prática da yoga. Pratique isso. Assim, todo este movimento para a consciência de Krishna é para praticar, transferir-se de um tipo de consciência para o outro. Assim, isso requer prática. Exatamente como um homem pode correr algumas milhas. Eu não posso correr sequer uma milha. Ele tem prática. Nós vemos alguns garotos, eles correm, eles praticam. Eles praticam isso. A força do coração é aumentada pela prática. E se eu corro, meu coração vai ficar palpitando. Porque eu não tenho prática. Então, pela prática, tudo pode ser obtido. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Determinação. E essa determinação é aumentada pelo celibato. Brahmacharya é recomendado para manter uma pessoa determinada. Um brahmacharya, se ele se determina a fazer alguma coisa, ele executa. Ele tem esta força da mente. Aqueles que são muito viciados na vida sexual, eles não podem ser determinados. Eles não podem ser fixos. Eles estão flutuando, mudando. As pessoas são, nos dias modernos, elas não podem sentar num lugar por um longo tempo. Por isso, tantas viagens. O negócio de viagens é muito próspero. Todo mundo quer viajar. Eles não podem se fixar, ficar fixos. Assim, os processos recomendados, eles são muito valiosos. Mas não é possível seguir todos eles na presente era, porque tudo está reduzido. Assim, o nosso método é orar a Krishna para nos dar a força necessária. Isso é tudo. De outra maneira, pela prática regular, esta era é muito difícil, desfavorável. A primeira coisa é que a memória é muito curta. Nós não podemos lembrar. A vida é muito curta. A vida é curta e, ao mesmo tempo, tanta perturbação, pela ansiedade, pela doença, pelas perturbações naturais. Roga Shokadibhi, vida curta, que também é perturbada pela doença e lamentação. A todo momento existe algo para você se lamentar. Roga Shokadibhi, e doença. Este corpo é o solo fértil para todos os tipos de doença. A vida é curta, e ela é tão perturbada. Então, como é possível praticar? Por isso, esta única prática, cantar Hare Krishna e ouvir, isto é muito bom. E orar a Krishna, por favor, me dê força. Hare, ó energia de Krishna, ó Krishna, eu sou caído, eu não tenho força, por favor me aceite. Isto é tudo. Eu não tenho qualificação, eu sou frágil, eu estou tentando, mas eu estou caindo. Todos estes apelos devem ser feitos. E Krishna é todo-poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Mesmo que nós não realizemos, tentemos o nosso melhor. Se nós falhamos, Krishna vai nos ajudar. Assim como uma criança tenta o seu melhor, mas ele cai. A mãe pega. Tudo bem. Venha, ande. Dessa forma. Sim?
O devoto faz uma nova pergunta a Srila Prabhupada. Swamiji, fazer alguma outra coisa além de cantar, como ir para a escola e prestar atenção no que tem lá. Se você está fazendo isso, assim você pode espalhar a consciência de Krishna. Isso é tão bom quanto cantar? Srila Prabhupada responde. O canto é bom em qualquer lugar. O devoto continua. Sim, mas eu quero dizer, se você não pode cantar o dia inteiro. Srila Prabhupada responde. Se existe alguma inconveniência em cantar alto, você pode cantar baixo. Alto, baixo. Dentro da mente você pode cantar. Isto é uma prática simples. O devoto continua. Algumas vezes na escola, você tem a sua mente focada nos problemas que eles apresentam lá. Eu quero dizer, Srila Prabhupada interrompe. Não algumas vezes. Praticamente, nós estamos sempre perturbados. A caminhada continua por um tempo. O devoto então pergunta de novo. Swamiji, tudo bem para Cat se tornar uma devota? Srila Prabhupada. Eu não entendi. O devoto então explica. Ser iniciada. Cat, ser iniciada. Ela é a garota com o bebê. Srila Prabhupada então responde. Se ela pode realizar, não tem objeção. O devoto então diz. Ela gostaria. Srila Prabhupada então responde. Você é muito bom com ela. Prabhupada ri com os devotos. Sim. O Vaishnava é muito bom. Srila Prabhupada então pergunta a um outro devoto. Isso é muito pesado? O devoto então responde a Srila Prabhupada. Não, não é muito pesado. Se eu tivesse memória, eu não precisaria disso. Prabhupada então ri. Malati então brinca. Então você está carregando a sua memória na sua mão? E o devoto responde, sim. Srila Prabhupada explica. Porque a memória é reduzida, por isso a natureza está ajudando a manufaturar tantas máquinas. Malati então pergunta. É por isso que as pessoas estão fazendo estas máquinas? Porque elas não podem se lembrar? Isso é um sinal de Kali, que existem mais máquinas para ajudar as pessoas? Srila Prabhupada então responde. Sim, sim. E hoje em dia nos tribunais eles usam máquinas. Os juízes também não podem lembrar o que foi discutido entre as partes. Assim eles pegam este gravador e dão o julgamento. Porque a argumentação acontece por 2 dias, 3 dias. O quanto ele pode lembrar? E quando ele julga, ele tem que levar em consideração todos os argumentos. Então ele dá o julgamento. Assim a máquina ajuda. Malati então brinca. Se alguém tivesse uma grande nota de $, então o juiz iria lembrar. Srila Prabhupada diz, hã? Malati repete. Se alguém desse ao juiz uma grande nota de $, ele lembraria. Srila Prabhupada então explica. Sim, isto significa que não há veracidade. Diminuído, a mesma coisa. Porque a veracidade diminuiu, por isso você pode subornar qualquer pessoa e ele pode dizer mentiras por você. Nós estamos numa condição muito precária, condição muito desfavorável. A melhor coisa é orar a Krishna. Por favor, me pegue logo e deixe-me voltar para o seu lugar. Se você tiver que vir aqui de novo, você não sabe a quanta miséria você vai ter que se sujeitar. Porque com o avanço de Kali Yuga, tudo está se tornando mais e mais miserável. Não há felicidade na vida familiar, não há felicidade na vida social, não há felicidade na vida política, não há felicidade em ganhar a vida. Tudo está entravado, todos os impedimentos, cheio de impedimentos. O devoto então faz uma outra pergunta. Um dos meus amigos disse... O começo da frase é inaudível. O devoto então continua. Você quer nos dizer tudo. Então por que você não construiu uma máquina para cantar Hare Krishna para você? Srila Prabhupada diz. Hã? Sim. A máquina não foi feita para cantar Hare Krishna. Mas nós estamos utilizando isso. E assim o construtor da máquina será beneficiado. Porque nós ocupamos a energia de todo mundo para Krishna. Então, pela sua energia, ele manufaturou esta máquina. Então nós estamos empregando no serviço a Krishna. Assim ele pode ser beneficiado, purificado. Nós estamos mostrando a ele a misericórdia. Assim como uma flor retirada de uma planta e oferecida a Krishna, está oferecendo benefício à planta, porque sua energia está a serviço de Krishna. Similarmente, a pessoa que manufaturou esta máquina
Quando isto é empregado no negócio da consciência de Krishna, ele é beneficiado. Indiretamente, nós estamos dando a ele a oportunidade, muito embora ele não saiba disso. Mas sua energia está sendo utilizada para Krishna. Nós oferecemos para Sadhan o mesmo princípio. Um homem não sabe sobre Krishna, mas ele quer comer. Por comer, ele será gradualmente consciente de Krishna. Então você tem... O nosso negócio é dar a oportunidade para todas as almas esquecidas, para serem engajadas na consciência de Krishna, hoje ou amanhã. Os garotos e garotas que vêm para esta sociedade, eles têm acumulado desta maneira, sabendo ou sem saber, alguma qualificação consciente de Krishna. E por isso, eles têm esta oportunidade. A conversa tem uma pausa, então Srila Prabhupada diz: nós não temos amigo cão. Prabhupada ri então. E Malati brinca: é um cachorro levando um homem para a caminhada. Srila Prabhupada diz: nós somos todos amigos dos devotos. Onde está o seu cachorro? Malati responde: ele se foi. Prabhupada: se foi? Os devotos riem com Prabhupada. Malati responde a Srila Prabhupada: sim, algumas pessoas boas que adoram cachorro levaram. Prabhupada diz: o cachorro viu. Meu mestre se tornou um devoto. Assim, é inútil ficar aqui. Malati então diz: as pessoas que o pegaram, elas acham que ele é uma pessoa. Prabhupada: hã? Malati explica: eles o tratam como uma pessoa. Prabhupada então continua: ele é uma pessoa. O cachorro é uma pessoa. Por que impessoal? Malati então diz: perdão? Srila Prabhupada continua: o cachorro é pessoa também. Malati diz: sim, mas eles o tratam como como uma pessoa humana. Eles o tratam, eles o adoram. Srila Prabhupada continua: sim, mas qual a diferença entre a pessoa humana e a pessoa cachorro? Não há diferença. Considerando comer, dormir, se acasalar e se defender, eles são todos iguais. A personalidade humana existe quando ele é consciente de Krishna. De outra maneira, ele é um animal, tanto quanto o cachorro. Malati então diz: então se você não aceita a consciência de Krishna, você é um cachorro. Srila Prabhupada então explica: sim, igual ao cachorro. Porque ele não tem outra concepção, exceto estes 4 princípios: comer, dormir, se acasalar e se defender. Isto também existe nos animais. Você não vê os cisnes? Eles estão desfrutando da vida sexual. Assim, qual a diferença entre o homem? O homem também gosta dessas coisas. Enquanto uma pessoa não está acima destes 4 princípios das demandas animais, ele é tão bom quanto um animal. Realizar as demandas animais de uma maneira polida não é civilização. A pessoa deve estar acima das demandas animais. Isto é civilização. Você já leu aquela poesia? Alexandre e o Ladrão? Você já leu? Malati disse: eu acho que não. Diga de novo. Srila Prabhupada diz: Alexandre o Grande. Você já ouviu o nome? Malati diz: sim. Srila Prabhupada continua a explicação: ele conquistou quase o mundo todo. Ele foi para a Índia também. Assim ele encontrou um ladrão. Ele o capturou, Alexandre. Ele era o rei. O ladrão disse: por que você está me prendendo? Porque você é um ladrão. Você também é um grande ladrão. Quando Alexandre o estava acusando: você fez isso. Ele acusa: você fez isso. Eu entrei numa residência privada. Você entrou num estado privado. Assim você é um grande ladrão. Então ele o libertou. Sim, qual é a diferença entre o ladrão e eu? E Alexandre, daquele dia, ele parou sua propaganda de conquistas. Alexandre e o ladrão. O ladrão provou: você é apenas um grande ladrão. Mas porque você é um grande ladrão, por isso você é chamado Alexandre o Grande. Mas o meu negócio é o mesmo que o seu: invadir a propriedade dos outros. Por que você acha que eu sou o culpado e você é inocente? Você também é culpado. Se eu tivesse o poder, eu puniria você. E você tem o poder agora. Você está tentando me punir. Assim, Alexandre o Grande foi convencido pelo ladrão. Gargamuni então finaliza a gravação. Isto foi gravado no Lago Stowe, em São Francisco, em 23 de março de 1968,
por volta das 7h30 da manhã. O Lago Stoll é o lugar preferido do Swamiji para suas caminhadas. Fim.